para estudar o intemperismo dos minerais primários, se transformando em minerais secundários, vamos escolher um mineral primário. O Nidunité Salamé Mingue, escolhido foi você. Esse mineral tem o formato de uma folha. Por isso, ele é um filo. Foi formado na crosta continental. Portanto, muito provavelmente, será um filosilicato. O sufixo ita designa minerais. Este mineral, especificamente, homenageia Jean-Baptiste Biot, um cientista francês. Por isso, biotita. Muito prazer! Como acontece o intemperismo da biotita? Vamos resgatar a composição química. Potássio, magnésio, ferro, alumínio, silício, oxigênio e oxidrilas, um mineral hidratado, um silicato. Agora vem o principal agente do caldeirão do intemperismo. A água. O elemento químico mais solúvel da biotita é o potássio, que é solubilizado como um cátion monovalente e pode ser removido por lixiviação pela água que banha a rocha e os solos e drena no perfil. O segundo elemento químico mais solúvel da biotita é o magnésio, que é dissolvido na forma de cátion divalente e também pode ser removido por lixiviação. A nossa biotita já se livrou do potássio e do magnésio, mas ainda se encontra com o peso do ferro na sua estrutura. É quando ela se encontra com a lâmpada maravilhosa, que libera a nuvem gasosa com o grande oxigênio, que vai operar a oxidação do ferro. O oxigênio se aproxima do ferro que se encontra na biotita na forma de cátion divalente, rouba um elétron do ferro, transformando ele em cátion trivalente. O ferro, então, enferrujando a estrutura da biotita, dá origem a dois tipos de argilas. Uma das argilas tem a cor vermelha, e o nome dela, então, é de hemo vermelho, com o sufixo ita, mineral vermelho, Fe2O3. A outra argila tem cor amarela. É uma homenagem ao mineralogista e filósofo alemão Goethe. Por isso, goethita. A composição dela é FeO3.
OH, hidratada. Solos vermelhos, solos amarelos e da união dos dois solos laranja. Agora vamos pensar uma informação importante. A proporção de silício para alumínio na biotita é de 3 silícios para 1 alumínio. Repetindo, 3 silícios para 1 alumínio. Segura essa! Nos próximos passos do intemperismo, nós vamos quebrar a estrutura silicática, liberando o alumínio e o silício, sendo que o silício é um pouco mais lixiviável do que o alumínio. Agora temos o cátion alumínio trivalente e o cátion silício tetravalente. O ânion abundante é o oxigênio 2- que pode se ligar ou ao silício ou ao alumínio, sendo que o raio iônico do silício é menor e o raio iônico do alumínio é maior. Por isso, quando o silício se liga ao oxigênio, ele pode ser envolvido por 4 esferas de oxigênio. E ele fica abrigado lá dentro em uma estrutura cristalina estável. No caso do alumínio, não. São necessárias 6 esferas de oxigênio para abrigar o cátion alumínio, que é maior, para formar uma estrutura cristalina estável. A figura geométrica espacial, que representa a estrutura do silício, é uma pirâmide com base triangular, sendo que ela tem 1, 2, 3, 4 vértices, correspondendo a 1, 2, 3, 4 átomos de oxigênio. Essa figura espacial tem 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. Por isso, em grego, ela é chamada de tetraedro. O tetraedro de silício. A figura geométrica espacial que representa a estrutura do alumínio é diferente. Vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 esferas de oxigênio envolvendo o alumínio. E ela vai ter um número de vértices iguais às da estrutura do alumínio. Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. É noite de São João, o céu fica todo iluminado, pintadinho de balão. Pergunta: quantos lados uma figura geométrica com 6 vértices tem? Contem comigo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 lados. Por isso,
Em grego, esta figura geométrica é chamada de octaedro. Octaedro de alumínio. Na natureza, podemos herdar uma estrutura do mineral primário ou formar uma nova estrutura. O oxigênio pode compartilhar uma ligação com um tetraedro e a outra ligação com outro tetraedro. Essa estrutura pode polimerizar outros tetraedros. E no caso dos tetraedros de silício, nós temos a formação de uma unidade básica com 6 tetraedros. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. E essa unidade pode crescer num plano XY, formando uma lâmina. Lembram da forma do nosso mineral primário original? A biotita, uma forma laminar. Vamos substituir o nosso modelo estrutural espacial geométrico por esse modelo atômico. O tetraedro com 4 átomos de oxigênio e 1 de silício. Nossa ciranda de tetraedros vai ser substituída por este modelo atômico, tendo um tetraedro, 2, 3, 4, 5, 6 tetraedros de silício. Ao contrário da biotita formada num ambiente com alta pressão e temperatura, gerando cristais grandes e brilhantes, a superfície terrestre com baixa pressão e temperatura forma lâminas de tamanho pequeno e individualizadas. Vamos utilizar a vista lateral da lâmina de tetraedros com uma seção trapezoidal para substituí-la por um modelo de madeira que traz a lâmina tetraédrica com uma seção trapezoidal. Guardem bem. Esta é a lâmina de tetraedros de silício. À medida que o intemperismo avança, as unidades octaédricas vão montar um retículo cristalino compartilhando as arestas entre os octaedros de alumínio. A semelhança do que ocorre com a lâmina de tetraedros de silício, aqui também cresce um retículo cristalino laminar de octaedros de alumínio. Vamos representar a lâmina octaédrica por este modelo atômico, onde cada célula octaédrica está representada com os vértices em oxidrilas. 1, 2, 3. E o alumínio lá no centro. O segundo octaedro compartilhado está representado. O terceiro octaedro, sempre compartilhando. E o quarto, e sucessivamente nos eixos X e Y, formando a lâmina octaédrica.
A lâmina octaédrica terá duas camadas de oxidrilas e uma central de alumínio. Vamos agora representar a lâmina de octaedros por um modelo de madeira. Esse modelo terá uma seção transversal retangular. Guardem bem. Esta é uma lâmina de octaedros de alumínio. Voltemos então aos restos mortais da nossa biotita, que é a matriz silicática. Vocês se lembram que lá tínhamos 3 silícios para 1 alumínio. Acontece que quando o silício é liberado, formando o tetraedro, existe a possibilidade do silício com os 4 oxigênios assumirem hidrogênios, formando ácido silícico, cuja solubilidade é maior do que a do alumínio. Então, uma parte dos tetraedros de silício livres pode ser lixiviada na forma de ácido silícico e o alumínio permanece. Com isso, no início do processo de intemperismo, sobram 2 silícios para cada alumínio. E isso permite a formação de 2 lâminas tetraídricas para cada uma lâmina octaédrica. Acontece que a estrutura atômica da lâmina octaédrica é simétrica à da lâmina tetraédrica, permitindo que a síntese de ambas ocorra simultaneamente. E num ambiente rico em silício, teremos a chance de formar uma estrutura estável cristalinamente, reunindo ambas em um sanduíche que terá uma proporção de 2 lâminas de tetraedros para uma lâmina de octaedro. O intemperismo da biotita produz então um mineral secundário com partículas de tamanho muito pequena, com textura muito fina, que pertence aos minerais silicatados do grupo 2'1. Existem vários tipos de argila no grupo 2'1. A mais comum e a mais citada é a Monte Morillo-Nita. Repitam comigo. Monte Morillo-Nita. À medida que os intemperismos químico e biológico continuam degradando os minerais secundários do solo, continua acontecendo a remoção da sílica, que é um pouco mais solúvel do que o alumínio. Com isso, a camada de tetraedros de silício é removida. Resta então no solo um novo mineral que tem uma camada de tetraedros para uma camada de octaedros, um mineral que pertence às argilas silicatadas do grupo 1'1. A mais abundante e conhecida é a caulinita. À medida que o processo de intemperismo continua,
e os solos ricos nos minerais secundários, que estão preferencialmente em locais planos e internos no continente, ficam expostos a um longo tempo da ação do intemperismo, onde a lixiviação pode remover a outra lâmina tetraédrica que está presente na caulinita, muito abundante nesses solos. Surge então um outro mineral secundário que enriquece um minério de nome bauxita. A bauxita é um minério que contém alta concentração de um mineral secundário chamado gibbsita. A gibbsita é um oxihidróxido de alumínio resultante do intenso processo de intemperismo dos minerais argilosos silicatados. Resumindo o processo de intemperismo, temos que os minerais primários submetidos às condições da superfície terrestre têm removido os seus elementos mais solúveis. Restam principalmente lâminas de tetraedros de silício e lâmina de octaedro de alumínio, sendo que a argila gerada mais comum do grupo 2:1 é uma montemorillonita. A continuidade do processo remove a lâmina de tetaedros de silício da argila 2:1, transformando-a em uma argila 1:1 caulinita, muito abundante em todos os solos brasileiros. Mas se esse material permanece em uma área protegida tipo Planalto Central brasileiro, longe do mar, aonde o processo de remoção de nutrientes continua muito intensamente, a outra lâmina é removida e resta então agora a lâmina octaédrica de alumínio, que forma um mineral chamado gibbsita. Aqui estão, pois, os produtos do intemperismo do mineral primário biotita, em dois grandes grupos: o grupo dos minerais argilosos silicatados e o grupo dos minerais argilosos oxídicos. No grupo dos silicatados temos as argilas 2:1, as argilas 1:1. No grupo dos oxídicos temos o óxido hidratado de ferro goethita, o óxido de ferro hematita e o oxihidróxido gibbsita.